Olá, caro telespectador! Na primeira edição do Jornal CBB estaremos falando sobre alguns tópicos que afirmaram a construção da Escola Beatriz do Vale, no município de Alecrim. O primeiro deles se trata da fundação da escola, o segundo, a biografia da professora Beatriz do Vale, a qual a escola leva o nome, o crescimento estrutural da escola, sua influência na comunidade e seus depoimentos marcantes. Nesta edição do Jornal CBB. E para iniciarmos, estaremos falando sobre a fundação da escola. A escola Professora Beatriz do Vale iniciou suas atividades no dia 20 de março do ano de 2006, data que também aconteceu sua aula inaugural, conduzida pela professora Ana Amélia Chaves Siqueira, que também foi nomeada diretora da escola pela portaria 036 do ano de 2026, de 31 de janeiro, pela Secretaria Adjunta do Ensino do Estado do Pará. A aula inaugural também aconteceu em dois momentos. O primeiro, tivemos alguns pronunciamentos muito importantes, e o primeiro foi pela então patrona, professora Beatriz do Vale. No ano de 2026, a escola funcionou com apenas duas turmas, uma de primeiro ano e uma de segundo ano. No ano de 2014 já foi introduzido a modalidade de ensino médio e, por fim, no ano de 2015 se iniciou a modalidade de educação especial, com o serviço de atendimento educacional especializado. E em 2023, finalmente, foi implantada a modalidade EJA. Agora estaremos passando para a repórter Alice, que estará entrevistando a primeira e ex-diretora da escola, Ana Amélia Chaves Siqueira. Alice, é com você. Olá, eu me chamo Alice, sou aluna da Escola Beatriz do Vale. Estamos aqui com a professora Ana Amélia, que foi a primeira diretora da escola. E nós vamos estar falando, conversando sobre a escola, alguns assuntos e fazendo algumas perguntas para ela. Pode se apresentar, professora. Eu sou a professora Ana Amélia Chaves Siqueira, pedagoga, especialista em gestão escolar e coordenação pedagógica. Qual a sua história de vida na escola, professora Beatriz do Vale? Olá, primeiramente sejam bem-vindos aqui em casa para falar da Escola Beatriz do Vale, que para mim foi uma inspiração de dedicação à docência e à gestão. E falar do Beatriz do Vale, falar que ele faz parte, essa escola faz parte da minha história de vida, porque foi a minha primeira experiência na gestão e foi um desafio, mas quando a gente tem amor, faz, quando a gente acredita que a educação pode mudar uma história de transformação de uma sociedade, a gente se dedica para que possa fazer o melhor e ter resultados positivos. Então, falar da Escola Beatriz do Vale é falar de inspiração, é falar de amor, de inovação, porque a gente tentou, na Escola Beatriz do Vale, apresentar uma proposta pedagógica inovadora. Trabalhamos com a pedagogia de projetos, e foi assim muito positivo. E uma coisa mais importante assim no Beatriz do Vale, que eu até estava falando para ela anteriormente, que foi um desafio, porque foi uma escola que ela foi implantada num local bem distante, praticamente era só um matagal, e os alunos eles tinham um certo preconceito de estudar na escola, mas a gente se dedicou em fazer um trabalho diferenciado e a gente conquistou uma clientela boa, aqueles alunos que realmente gostam de estudar, os pais que têm compromisso com a educação dos filhos, e eles atravessavam bairros para chegar no Beatriz do Vale, e aí que o nosso compromisso, a nossa dedicação aumentou em oferecer uma educação de qualidade. O que motivou a senhora a fazer parte da escola, sendo assim a primeira diretora? Na verdade, foi um convite, né? Um convite de uma amiga que era diretora da escola sede, e como eu falei a princípio, né, que já era assim um desafio pela localização da escola, e ela falou assim, olha, nós precisamos de alguém que tenha conhecimento técnico e que tenha compromisso com a educação, porque tem que ser um trabalho diferenciado. Foi isso que me levou, assim, porque eu entendi que ela acreditou no meu trabalho, entendeu que eu poderia fazer a diferença, né, e fazer com que o Beatriz do Vale pudesse apresentar uma proposta boa de educação. Hoje em dia, a senhora acha que a escola melhorou?
que está bem do jeito que está, ou a senhora acha que precisa melhorar em alguns pontos ainda? Bom, a escola avançou, a escola tem conseguido se destacar com projetos, eu sempre acompanho e acredito que realmente eles estão dando continuidade nesse trabalho e até melhor ainda. A senhora acha que na época assim que a senhora foi convidada para ser diretora da escola, a senhora se achou preparada para esse cargo? Não, porque nós não estamos preparados, né? A educação exige que a gente tenha até humildade de dizer que não sabemos tudo, né? Então, não estava preparada, é a ação, né? É a prática que faz com que a gente Com vá o tempo, conquistando, foi- né? Mas preparada não. Ninguém está preparado, né? Porque a educação assim, ela é um desafio, então, mas assim lançando que a gente vai conquistando espaço e deixando um legado no trabalho, né? Por onde a gente passa. Realmente. Então foi isso, a nossa entrevista com a professora Ana Amélia. Muito obrigada por ter assistido. Voltamos aí com vocês no estúdio. Professora dando continuidade ao crescimento estrutural. A Escola Beatriz do Vale, emanada pela Secretaria de Educação, com os Estatutos da Escola Pública do Estado do Pará. A gestão escolar é de forma participativa e democrática e com participação da comunidade escolar, seja formada individual ou por outros meios, como o Conselho Escolar, que é representante de turma. Em 2006 a 2008, a professora Ana Maria Amélia concretizou a implantação de avaliação em formato vestibular com simulados que obtiveram preparo para os alunos para os processos seletivos do Enem. A cada ano, o número de alunos foi crescendo de uma forma significante, e em 2009, durante a demanda do professor Wilson Queiroz, passou a funcionar no período noturno, assim atendendo as demandas de jovens trabalhadores que não podiam frequentar as aulas durante o dia. Entre os inúmeros projetos desenvolvidos para os alunos interagem entre si está o Sarau Literário, a Olimpíada Geométrica Espacial e os jogos internos da escola. Além do Natal com Inclusão Social, que busca atender com cestas básicas e roupas velhas para as famílias carentes em torno da escola Beatriz do Vale. Agora estarei passando para a repórter Naira, que estará entrevistando um dos primeiros professores da escola Beatriz do Vale. Naira, é com você. Olá, estamos aqui na Escola Beatriz do Vale, onde vamos entrevistar o professor Glauber, que contará um pouco de sua trajetória como professor. Olá, professor. Conte um pouco de sua trajetória como professor. Bom, eu terminei meu ensino, só para contar um pouco da história, terminei meu ensino médio aqui mesmo em Alenquer, estudei no Amadeu, lembro como se fosse hoje. Fomos para Santarém fazer vestibular, tive a graça de ser aprovado no curso de Biologia. 4 anos depois, antes de me formar, eu passei no concurso do Estado, naquela época eu tinha ainda 18 anos, né? Passei no concurso do Estado em primeiro lugar, e pelo fato de ter passado em primeiro lugar, fui logo chamado, né? E tive o privilégio de ser logo chamado para trabalhar na Escola Beatriz do Vale, que naquela época estava iniciando também. Então é toda uma história, eu estou aqui desde o início, né? E eu me sinto lisonjeado por participar de toda essa história da Escola Beatriz do Vale. Eu iniciarei com fazer umas perguntas para você contar um pouco da sua vivência na escola. Como foram os primeiros dias de aula como professor? Bom, na verdade, eu nunca tive dificuldade, muita dificuldade, né? Dificuldade para qualquer forma todo mundo tem, para ser professor, porque eu venho de uma família de professores. Minha mãe é professora, minhas tias são professores, meus tios, primos são professores. Então eu vim desse mundo de sala de aula. Porém, estar à frente de uma sala de aula comandando os alunos é diferente. Então imagina eu naquela época com 18 anos, né, recém-formado, praticamente ainda muito imaturo, chegar na sala de aula. E também algo que, na verdade, eu lembro também que me chamava muita atenção era como eu ia me comportar perante meus colegas, já agora professores, que antes eram meus professores no ensino médio. Então, imagina só, eu chegando do lado do professor Júnior, professor Carlos, né? A maioria foram meus professores, e depois eu já estava ali trabalhando com eles. Então, isso foi uma das coisas mais que eu tive mais dificuldade de adaptação.
Teve algum desafio que o senhor enfrentou nos primeiros dias de aula na Escola Beatriz do Vale? Com certeza. A Escola Beatriz do Vale, pelo fato de ela ser uma escola periférica, né, que naquele ano esse bairro ainda estava em construção, o nosso alunado era muito diferenciado. Até hoje é diferenciado, né? O nosso alunado a maioria dos nossos alunos vem do interior. Então a didática, a forma de trabalhar com esses alunos, elas precisam ser diferentes. As palavras que tu utiliza, elas precisam ser diferentes. Tu precisa trabalhar de uma forma mais didática e ligada ao cotidiano desses alunos. Então, naquela época, foi uma das dificuldades muito grandes, porque tu vem de uma academia, tu vem recém-formado, em que tu aprende uma vida acadêmica, termos científicos, biologia, principalmente pelo fato de ter nomes científicos, palavras muito difíceis. Então, isso tu tinha que aprender como transferir isso para os alunos, de uma forma bem didática. Então, naquele primeiro momento, foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Como professor, como membro da família Beatriz do Vale, o que o senhor conseguiu absorver da escola? Bom, como eu falei na pergunta anterior, o nosso alunado ele é um pouco diferente. Querendo ou não, a Escola Beatriz do Vale, ela tem um alunado com um público, um aluno com poder aquisitivo muito diferente das demais escolas do estado, do município de Alenquer. Então, dentro desse âmbito escolar, dentro dessa família, a gente acaba entendendo que a gente precisa ser mais humilde, né? A forma de tratar os alunos, a forma que os alunos nos tratam no Beatriz do Vale é muito diferenciado. Então, aqui tu é professor, tu é psicólogo, tu é assistente social. O professor ele deixa não só a sala de aula, mas ele passa a ser um pouco de tudo, porque vira uma família, né? A gente convive. Eu passo praticamente 12 horas do meu dia com meus alunos. Então, é a minha segunda casa. Então, tu acaba aprendendo muita coisa nesse cotidiano. São 18 anos de sala de aula, então muita coisa eu já aprendi que hoje eu utilizo na minha vida. Qual foi o momento mais memorável da sua carreira como professor da Escola Beatriz do Vale? Olha, o momento mais importante, digamos assim, que eu me senti surpreendido, que às vezes eu fico pensando, será que eu já estou tão velho assim? Foi o seguinte, eu fui professor de uma aluna, 4, 5 anos depois, eu fui professor da filha dessa aluna. 10 anos depois, eu sou professor da neta dessa aluna. Eu carreguei essa aluna no braço e hoje eu carrego a filha dela no braço. Eu carreguei a filha e a neta. Então, é algo que eu não esqueço, né? Ou seja, nesses 18 anos eu carreguei 3 gerações. Eu acho que, como ainda falta muito tempo para me formar, que possivelmente, como é uma menina, a neta, possivelmente eu vou carregar a filha dela também, que até ela eu ainda não vou estar aposentado. Qual o conselho o senhor daria para um professor que vai iniciar agora na Escola Beatriz do Vale? Um professor que vai iniciar, ele precisa, acho que é o que é o mais importante. Claro, sabedoria, conhecimento sobre o conteúdo que ele vai passar, mas ele ter determinação naquilo que ele faz, né? Hoje, como eu tenho 18 anos de sala de aula, perante outros professores é pouco, né? Eu tenho outros colegas de aula que já têm 25, quase 30 anos de sala de aula. Porém, chega um momento que a gente entende que a gente vai ficando cansado, né? Só que são 18 anos que eu já formei muita gente. Imagina, são 18 anos são 18 gerações que eu já formei, né? Hoje eu tenho alunos médicos, eu tenho alunos advogados, eu tenho alunos de diversas áreas possíveis. Então, o professor que está iniciando hoje, ele tem que entender que ele vai estar formando colegas de trabalho, colegas de profissão, colegas das outras áreas, que eles vão fazer parte do meio em que ele vive. Ele vai sair da escola, ele vai ter que ir ao médico, e de repente ele chega lá e vai ver, olha, tu não era meu aluno? Então, isso que eu acho mais importante hoje como professor. Quando eu saio por aí, professor, poxa, eu trabalho aqui, eu sou professor aqui. E alguma coisa, um negócio que eu acho muito interessante também, que hoje, no meu outro trabalho, que é a Secretaria de Meio Ambiente, lá eu tenho 2 biólogas e 2 engenheiros ambientais que foram meus alunos no Beatriz do Vale, que foram para a área ambiental justamente por influência de mim, né? Pelo fato de eu ser biólogo e trabalhar já na Secretaria de Meio Ambiente também há 18 anos. E eles acabaram optando para a área ambiental e hoje são meus colegas de trabalho. Essa foi a nossa entrevista com o professor Glauco. Agora vamos para o estúdio. E agora, dando continuidade, estaremos falando sobre a sua influência na comunidade. A Escola Estadual de Ensino Médio Professora Beatriz do Vale, ela se destaca principalmente por seu forte impacto positivo na comunidade local, evidenciando não apenas seu papel acadêmico,
mas também o seu compromisso com a integração social e o desenvolvimento integral dos estudantes e da comunidade. Ao abrir suas portas nos finais de semana para práticas esportivas, a escola também promove um ambiente de interação, saúde e bem-estar. Além disso, a escola demonstra um foco contínuo no desenvolvimento profissional de sua equipe. Ao investir na formação de seus educadores, a escola também fortalece sua capacidade de oferecer um ensino mais diversificado e completo. Essa combinação de iniciativas demonstra que a Escola Professora Beatriz do Vale não somente busca formar alunos academicamente, mas também contribui de forma significativa para o desenvolvimento da comunidade ao seu redor. E agora, estaremos passando para a repórter Yasmin, que estará entrevistando a atual diretora da escola, professora Adria Betanfa. Yasmin, é com você. Olá a todos, eu me chamo Yasmin e sou aluna da Escola Beatriz do Vale e vim entrevistar a atual diretora da escola. Vai se apresentar. Olá, eu me chamo Adria Betanha Almeida, estou atualmente diretora da escola Beatriz do Vale. A primeira pergunta que nós gostaríamos de saber com a senhora é como a senhora se sente ao participar como diretora da Escola Beatriz do Vale? Eu me sinto muito feliz, realizada, porque assumir a direção da Escola Beatriz do Vale foi um grande desafio para mim. Na oportunidade que eu fui convidada, lá no ano de 2014, eu estava recém-concursada, tinha apenas 2 anos de experiência na rede estadual, porém, também tenho vínculo com a rede municipal e já trazia, na bagagem experiência como diretora de escola, mas da rede municipal. Então, na rede estadual, esta, na verdade, foi a primeira escola da rede estadual que eu aceitei o desafio em assumir a gestão da escola. Então, no decorrer desse período, eu aprendi muita coisa, os conhecimentos foram assim e estão sendo imprescindíveis para a minha carreira profissional. Então, eu me sinto realizada. Sei que nós precisamos aprender todos os dias, pois a área da educação, que é a minha área, que eu particularmente amo o que faço, é desafiador, mas nós estamos aqui para acompanhar todo esse processo de mudança e sempre buscar fazer o nosso melhor. O que mais inspira a senhora no trabalho com os alunos e a equipe da escola? O que mais me inspira, com certeza absoluta, é o processo de ensino-aprendizagem. E a nossa comunidade discente, os nossos alunos, quando a gente percebe, quando a gente acompanha que o aluno, de fato, ele quer estudar, ele se empenha, ele se dedica, tira resultados acadêmicos de excelência, eleva o nome da instituição, isso nos deixa assim inspirados. E com uma equipe comprometida, a equipe pedagógica, a equipe docente da Escola Beatriz do Vale é uma equipe renomada, é uma equipe que se compromete, que se dedica, é unida, né? É importante ressaltar que tem um diálogo constante e com um único objetivo, que é o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é muito importante, né? Quais foram os maiores problemas que a senhora enfrentou quando a senhora chegou na escola? Os maiores problemas, na verdade, a nossa escola, no período que eu assumi como diretora, né, como eu falei para vocês, eu estou na escola desde o ano de 2014, assumi a vice-direção e em 2000 assumi a direção da escola e tão logo veio a pandemia. Então foi um momento realmente desafiador, né, para todos, o mundo inteiro, mas especificamente as escolas, e a nossa fez parte desse contexto, foi buscar mecanismos, estratégias para que o ensino não parasse ali e continuasse, né, em meio a
toda a situação pandêmica, que foi tudo muito recente, foi tudo muito de repente, e nós tivemos que inovar, nós tivemos que buscar por estratégias e metodologias diferenciadas, o ensino híbrido, que foi assim, um desafio muito grande para todos nós, mas nós estamos aqui, conseguimos vencer, superamos, e hoje nós podemos dizer que foi um grande problema? Foi, mas foi um problema que nós conseguimos vencer. Realmente a pandemia trouxe grandes problemas para nós. E uma última pergunta que nós gostaríamos de saber com a senhora é qual legado que a senhora gostaria de deixar para a escola? Com certeza o legado que eu quero deixar aqui, né, é de uma escola acolhedora, de uma escola que prima pela educação de qualidade, ensino de qualidade, uma escola que possa promover a humanização, né, que nós possamos estar sempre pensando no outro, né, no próximo, e buscando o bem comum, né? Buscando o bem comum para todos, e sempre fazer a nossa parte, nunca esperar pelo outro, fazer a nossa parte e ajudar o outro. Muito obrigada, diretora. Nós queremos agradecer pela sua participação nessa entrevista e agora com vocês aí no estúdio. Dando continuidade, vamos falar sobre a biografia da professora Beatriz do Vale. Maria Beatriz do Vale de Souza, nascida em 2 de março de 1937, em Santarém, teve uma infância rica de brincadeiras e repleta de felicidade no bairro da Luanda, em Alenquer, para onde sua família se mudou quando ela tinha 8 anos de idade. Filha de José Gonçalves do Vale e Raimundo Nonato Marcelo do Vale, Beatriz se lembrava com carinho das pescarias de camarão e das apresentações de marambiré que acompanhavam na sua juventude. Beatriz foi alfabetizada na escola paroquial. Sua trajetória escolar incluiu estudar no Colégio Simões, onde foi aluna de diversos professores. Além disso, se casou com Raimundo Nonato de Souza em 24 de dezembro de 1966, na capela do Colégio Santo Antônio. Também tiveram 3 filhos, José Júlio, Miguel Ângelo e Nonato do Vale. Beatriz formou como aluna mestra no Colégio Santo Antônio e também continuou sua formação fazendo cursos pedagógicos na década de 70 em Belém, no Instituto de Educação do Pará, no Colégio Nazaré. Em 2006, recebeu uma homenagem especial do seu ex-aluno, deputado José Magalhães Filho, que aprovou a lei que nomeou a Escola de Ensino Médio Professora Beatriz do Vale em sua honra, reconhecimento e atribuição para a educação e a cultura de sua terra. Agora estarei passando para a repórter Rebeca, que irá entrevistar a professora Beatriz do Vale. Olá a todos, meu nome é Rebeca e eu estou aqui hoje com uma figura ilustre que também é uma das pessoas mais influentes na cultura alenquerense, a professora Beatriz. E eu gostaria de estar aqui fazendo umas perguntas aqui prévias. Como a senhora se sente sabendo, tendo seu nome levado por uma escola de ensino médio? Qual é a sensação? Eu acho que uma sensação ainda, eu não esperava isso. É surpresa para mim. Acho que foi bom. E o que lhe levou a ser, bom, acho que primeiramente professora, assim, que vai me entender. O que lhe levou a tornar essa decisão? Seguir nessa profissão de professora? Eu acho que Deus foi depois, né? Eu queria sair mais criança, eu gostei e continuei, né? Eu como coleta também. Eu fui professora de arte, professora de educação física,
identificação física. E quando faltava professor, eu tomava conta de não fechar o colégio. Deixar o colégio. E eu sempre fui levando a vida. Eu senti muito melhor. Então, Eu queria perguntar também, o que a senhora aprendeu todos esses anos de vida, na sua carreira profissional, né? E também na sua vida pessoal? O que a senhora diz? Sim, essa... a gente aprende muita coisa com o aluno, né? De questão de ter atenção, tinha coisa de uma coisa também. Então, acho que é muito mais importante. Se fosse uma troca de conhecimento entre aluno e professor. Então, eu gostaria de saber se a senhora poderia cantar ou então citar uma das suas dedicações. Bem que das minhas lembranças, envolvidas nas recordações, além que saudade das serras, que hoje se vê todas amassadas, perdendo a aquarela, o verde azulado avisa de dor, morrendo a cor. Olhos da cobra grande que iluminava o animal, o carinho do pescador com as brincadeiras do juvenal. Olhos da Mitaúde, indo lá da Santa Cruz, e da banda do chuvisco musicava os cururus de novo. Era a natureza esculpindo sua beleza, e os olhos da cobra branca iluminavam o animal, o carinho do pescador com as brincadeiras do juvenal. Olhos dos Camitaús, indo lá da Santa Cruz, da banda do chuvisco musicava os cururus. Foi a natureza esculpindo sua beleza. Obrigada. Mais uma última pergunta aqui. Só para fechar. Eu gostaria que a senhora pudesse, assim, declamar uma de suas poesias. Mundo, por que me tratas assim? Um espinho de ponta sem fim? Se morresse e não fedesse, era a razão que o pai não tem que me transformar. Se fala em protesto, me cuida como é. Pertença ao teu meio, novidade e creio. Diz que queres de volta a minha revolta. Me esquece, coração, sou gente. Esquece meu amigo. Muito obrigada. E com isso, acho que eu termino por aqui com a senhora e agradeço muito por essa oportunidade. Eu que agradeço estar aqui comigo. Obrigada. Uma lembrança. Uma para mim. Inclusive, eu sou aluna lá da escola, gravo o seu nome, então é muito gratificante. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Muito amada. E é isso, agora com vocês aí no estúdio. E esta foi a primeira edição do Jornal CB Verde, em que falamos aqui um pouco sobre a origem da Escola Professora Beatriz do Vale, sobre sua fundação, sobre a biografia da professora, a qual a escola tem o seu nome, sobre a sua construção, sobre o seu crescimento estrutural, sobre sua influência na comunidade Chimanga e sobre os depoimentos tão marcantes de pessoas que fizeram história nessa rede de ensino médio. Essa foi a primeira edição do Jornal CB Verde. Até a próxima!